Bom dia, nono ano. Aqui é a professora Daniele, continuando com mais uma aula de álgebra, hoje número 15. Nossa matéria, ainda falando de radicais, é racionalização de denominadores. Turma, racionalizar, o que quer dizer? Quando nós tivermos uma fração onde o denominador, ou seja, o número de baixo, for um número irracional, nós usamos essa regrinha que se chama racionalizar esse denominador. O que é racionalizar? É transformar um número que é irracional em um número racional. Então, por quê, turma? Os números irracionais, que são essas raízes que não são exatas, né, no nosso caso, eles são números decimais infinitos. Então, trabalhar com divisão com números decimais infinitos, né, não é uma conta muito, digamos, agradável. Então, os matemáticos criaram uma regra que toda vez que eu tiver um número irracional no denominador, ou seja, na parte de baixo de uma fração, nós vamos eliminar esse número irracional e transformá-lo em um número racional. Então, a regra é simples. Eu posso ter um número irracional na parte de cima, no numerador, mas nunca na parte de baixo, que é o denominador. Então, para a gente transformar essas frações de maneira que elas se mantenham, né, equivalentes, a gente tem a opção de multiplicarmos numerador e denominador por um mesmo número, formando uma fração equivalente. Então, nós dividimos isso em 3 casos. O primeiro caso, que é o caso mais simples, é quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Quando eu quero eliminar uma raiz quadrada, basta multiplicar por ela mesma. Então, aqui no primeiro exemplo, se eu tenho 1 sobre raiz de 5, é 1 dividido por raiz de 5, racionalizar, eu dou um jeito de eliminar esse radical do denominador. Então, eu vou multiplicar por ele mesmo. Numa fração, para eu manter a equivalência, se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número o numerador. Então, eu mantenho uma fração equivalente a ela. Então, façamos a conta. 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 25. Sempre que eu multiplico a raiz quadrada por ela mesma, um número ao quadrado, raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado, o resultado é a base. Então, raiz de 5 sobre o denominador, 5. Então, a parte de baixo, que é o denominador, agora é um número racional. Era isso que nós queríamos. Então, a regra é essa. Somente o denominador não pode ser um número irracional. Então, racionalizamos e transformamos esse denominador irracional em um número racional. Então, a resposta fica raiz de 5 sobre 5. Vamos à letra B. 2 sobre raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Para eu racionalizar, eu multiplico por ela mesma. Se eu fiz no denominador, eu faço a mesma coisa no numerador. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 elevado ao quadrado, que vai dar o próprio 2. Vou botar direto aqui. Bom, fora da raiz eu tenho 2, fração, uma divisão. 2 dividido por 2 é exato. 2 dividido por 2, posso cortar, é 1. 1 raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2. Então, resposta, raiz quadrada de 2. Ok? Vamos para a letra C. 12 sobre raiz quadrada de 6. Racionalizando, vou multiplicar por ela mesma, em cima e embaixo. 12 vezes raiz de 6, 12 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 ao quadrado, que vai dar o próprio 6. 12 dividido por 6 é exato, dá 2. Então, resposta 2, raiz quadrada de 6. Vamos para mais um exemplo. 10 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui eu posso multiplicar tanto por 3 raiz de 5 como só pela raiz que eu quero eliminar. Então, eu vou multiplicar por raiz de 5. A mesma conta que eu fizer embaixo, eu repito em cima. 10 vezes a raiz de 5, 10 raiz de 5.
3 vezes a raiz de 5 ao quadrado vai ser 3 vezes 5, e 3 vezes 5 dá 15. 10 quinzeavos, turma, dá para simplificar. 10 dá para dividir por o 10, né? O que está no 5, o que está na raiz, não dá. 10 dividido por 5 e 15 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2, repetimos a raiz de 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Não dá para simplificar mais, paramos aqui. 1 vezes 1 sobre raiz quadrada de 3. Vou multiplicar por raiz de 3, vou multiplicar por raiz de 3. 1 vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que vai dar o próprio 3. Não dá para simplificar, paramos aqui. Agora vamos lá, raiz quadrada de 5 sétimos. Raiz quadrada de 5 sétimos é o mesmo que raiz de 5 sobre raiz quadrada de 7. Então, racionalizando, a regra é eliminar a raiz do denominador. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 7. A conta que eu fizer embaixo, eu repito em cima. 5 vezes 7, mesmo índice, eu posso multiplicar. 5 vezes 7, 35. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7. Raiz de 7 ao quadrado, que vai dar o próprio 7. Ok? Vamos passar para o segundo caso agora. No segundo caso, eu tenho radicais no denominador que não são mais raiz quadrada. Mudei o índice. Então, lembrando da regra, né? Sempre que eu tenho o mesmo índice, o mesmo expoente, a resposta é a base, é uma raiz exata. Se eu quero que essa raiz seja exata, eu tenho que multiplicar. Não basta multiplicar por ela mesma. Se eu multiplicar aqui por ela mesma, o 2 vai ficar ao quadrado e a minha raiz agora é cúbica. Então, eu tenho que multiplicar até transformar num radical que seja exato. Então, lembrando, se eu estou na raiz cúbica, é por ela mesma que eu vou multiplicar. A base não muda, a base é 2. Agora, turma, vamos lá. O 2 não tem expoente aqui, se não tem é 1. Eu quero que esse expoente 1 seja igual ao índice 3. Na multiplicação, eu vou multiplicar, né, e aplicar a regra da multiplicação de potência de mesma base. Se aqui eu tenho a mesma base, na multiplicação eu repito a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho 1, eu preciso que vire 3, então aqui está faltando 2. 2 elevado a 2, a mesma conta que eu vou fazer em cima. Então, ó, 3 raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre raiz cúbica 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, repete a base, soma os expoentes, 2 elevado a 3. Então, aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 2 não é exata. Raiz cúbica, 2 elevado a 2 dá 4. E aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 3, mesmo índice, mesmo expoente, a resposta é a base. Não dá para simplificar, paramos aqui. Foi racionalizado. Ok? Mais um exemplo. Eu tenho raiz índice 5 de 27. Só para lembrar, 27 decomposto em números primos é o mesmo que 3 elevado ao cubo. Então, se eu tenho a raiz quinta de 3 elevado ao cubo, não é exato. Então, eu vou racionalizar. Raiz quinta, se aqui eu tenho a base 3 e eu quero que apareça o expoente 5, eu já tenho o expoente 3, falta quanto para 5? Faltam 2. A mesma conta eu vou repetir em cima no numerador. Então, 1 vez raiz quinta de 3 elevado a 2, que não vai ser exato, 3 vezes 3, 9. Raiz quinta, multiplicação de mesma base, 3 mais 2, 5, repete a base, 3 elevado à quinta potência. Então, eu vou ter raiz quinta de 9 sobre mesmo índice, mesmo expoente, a resposta é a base. Concluído aqui. Mais um exemplo, 6 sobre raiz quinta de 3 elevado à quarta.
Então, raiz quinta. 3 está elevado à quarta, eu quero que ele tenha o mesmo expoente, mesmo índice. Então, eu vou multiplicar por 3 elevado a 1, não preciso escrever 1. Então, 6 vezes a raiz quinta de 3. E aqui, raiz quinta, potência de mesma base se multiplicando, 4 mais 1 é igual a 5. Mesma base, mesmo expoente, mesmo índice. A resposta é a base. E aqui temos como dividir ainda, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, 2 raiz quinta de 3 foi racionalizado, ok? E agora vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é quando eu tenho uma soma ou uma subtração. Pode ser 2 radicais, um radical e um número inteiro, não tem problema, tá? Posso ter frações. Como a gente resolve isso? Para resolver isso, nós temos que lembrar dos produtos notáveis que nós estudamos no ano passado. Então, por exemplo, quando eu tenho o quadrado de uma soma, quando eu tenho o quadrado de uma diferença, ou o produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, o que acontece, turma? Eu sempre olho para cá, se aqui é uma subtração, né, uma diferença, eu vou multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. Então, se aqui eu tenho a conta de menos, eu multiplico pela conta de mais. Se eu vou multiplicar 2 termos, eu tenho que colocá-lo nos parênteses. A conta que eu fizer no denominador, eu vou repetir no numerador. Para que isso, turma? Por que a gente chama de conjugado? Se aqui é menos, eu vou multiplicar pelo sinal de mais. Porque nós temos a regra do produto notável, que é, se eu tenho 2 termos iguais, vai ser o produto da soma pela diferença de 2 termos que são iguais. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, essas raízes vão sumir. Se eu estivesse multiplicando pelo mesmo sinal, seria raiz de 3 menos raiz de 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo não ia sumir a raiz, ia se manter um radical ali irracional. Então, a gente usa esse conjugado justamente para os radicais sumirem, né? Não sumirem os números irracionais e a gente fica só com números racionais. Então, ó, 1 multiplicado por raiz de 3, 1 multiplicado por raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. No numerador não tem problema nenhuma. A regra é racionalizar, é tirar do denominador os números irracionais. Então, vamos lá. Produto da soma pela diferença de 2 termos. O primeiro termo é raiz de 3 e o segundo termo é raiz de 2. A regra é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então, raiz de 3 mais raiz de 2 sobre o quadrado da raiz quadrada de 3 vai dar o próprio 3. Menos o quadrado da raiz quadrada de 2 vai dar o próprio 2. Eliminei os radicais que eu queria. Então, raiz de 3 mais raiz de 2 e 3 menos 2 é igual a 1. 1 a gente não precisa escrever no denominador. Então, resposta final, raiz de 3 mais raiz de 2. Não são semelhantes, não podemos juntar numa soma. E aqui mais um exemplo, vamos lá. Eu tenho radical no numerador e no denominador. Qual é a regra? Eliminar do denominador. Então, aqui eu vou multiplicar pelo conjugado. Ou seja, se eu tenho o sinal de menos, eu vou fazer o mesmo, só que com sinal de mais. Então, se eu tenho 2 termos se multiplicando, eu coloco-os entre parênteses. E aí, faço a mesma conta em cima, tá? Aqui, eu tenho 2 termos iguais e a conta é de mais. Então, isso aqui é o mesmo que 2 mais raiz de 2 ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de 2 termos iguais. Então, aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Quando eu tenho o quadrado de uma soma, qual é a regra?
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a parte aqui do denominador, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos o quadrado da raiz quadrada vai dar o próprio 2, ok? Resolvendo aqui, 2 elevado a 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2, mais raiz de 2 ao quadrado vai dar o próprio 2. E embaixo, 4 menos 2, 2. Termos semelhantes, 4 e 2, 4 mais 2, 6, mais 4 raiz de 2. Tudo sobre 2, né? Isso aqui já seria uma resposta, né? Eu não posso juntar o 6 com raiz de 2, mas todos os números aqui são múltiplos de 2, então eu posso aqui botar o fator comum em evidência. O 6 é 2 vezes 3, o 4 é 2 vezes 2, então o 2 é um fator comum. 6 vai ser 2 vezes 3 e o 4, 2 vezes 2, sobre 2. Então, ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, peguei o fator comum e coloquei em evidência. Na multiplicação, eu posso simplificar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, resposta, 3 mais 2 raiz de 2. Tá, turma? Então, recapitulando, racionalizar, nós vimos o primeiro caso, né? Que é quando eu tenho raiz quadrada no denominador. Vimos o segundo caso, onde o denominador é raiz com outros índices, né? E o terceiro caso, onde eu tenho somas ou subtrações no denominador, ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, tirem lá no Classroom, ok? Um abraço em todos, obrigada!